Boa noite, aqui é o pastor Eliel Dias de Souza, da Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma alegria encontrar-me com você nessa noite para compartilhar a palavra de Deus e termos um momento de oração, de intercessão, de busca ao nosso Deus. Quero convidá-lo hoje a orar comigo ao Senhor que sempre está conosco. Deus está sempre contigo. Eu quero tomar como base o texto do Salmo 23, o versículo de número 4, que diz bem assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esse salmo mostra uma realidade na vida de muitos crentes, uma realidade onde eu e você, em algum momento da nossa história, da nossa caminhada, da nossa jornada, nós vamos andar pelo vale da sombra da morte. Há situações em nossas vidas que nos levam a isso. Há circunstâncias que nos enveredam a caminhar por isso. E muitas vezes, diante da situação como essa, nos questionamos: ó Deus, será que o Senhor está comigo? Será que o Senhor está comigo nessa situação? Talvez você nessa noite esteja passando por isso. Talvez você esteja no vale da sombra da morte. Talvez a tua família esteja no vale da sombra da morte. Talvez você no teu casamento, talvez o teu casamento esteja no vale da sombra da morte. A relação com os teus filhos. Agora, o que vem a ser esse vale da sombra da morte? O vale da sombra da morte é aquela situação onde a gente tem a sombra da morte sobre nós. Situações que nos levam a amedrontar, a temer, a ficarmos atemorizados. Mas aí o salmista nos ensina o segredo, o caminho para termos sucesso, vitória, para alcançarmos a bênção do Senhor. E o caminho é o caminho da confiança. Ele diz assim que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus está sempre conosco. Deus nunca abandona o teu povo. Deus está sempre contigo. O próprio Cristo muito bem disse isso na sua despedida para com os discípulos em Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. O Espírito Santo, o Deus Consolador, está sempre conosco. Eu quero desafiar você, convidar você a confiar em Deus. Talvez você olhe para o teu casamento e você vê a sombra da morte chegar sobre o teu casamento. Talvez você olhe para a relação com a tua família, com os teus filhos, e você vê a sombra da morte sobre essa relação. Talvez você olhe para a tua história, para a tua caminhada, a sua vida com Deus, e você vê a sombra da morte chegar perto de você. Eu quero convidá-lo nessa noite a orar comigo, ao Deus que está sempre conosco. Nós não temeremos. E por que não temer? Porque Deus está sempre comigo e com você e conosco. Vamos orar nessa noite, falar com Deus, pedir a Deus para nos abençoar, para nos guardar, para estar sempre conosco em todos os momentos. Feche teus olhos aí onde você está agora e clame a Deus comigo. Ó Deus, nessa noite, mais uma vez, queremos clamar ao Senhor, Pai. Queremos nos colocar na Tua presença. Ó Deus, há situações de fato que enfrentamos o vale da sombra da morte. Há situações e circunstâncias que de fato se tornam sombra da morte em nossas casas, em nossas famílias, na nossa relação com os filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha de misericórdia de nós e que o Senhor ajuda-nos, ó Pai, a passarmos por esse vale, a passarmos por essa situação, e que em nome de Jesus o Senhor venha encher nossos corações de confiança e de esperança no Senhor, que está sempre conosco, ó Pai. Que a certeza da Tua presença, Pai, possa encher nossos corações de alegria e de gozo espiritual. Que a certeza que o Senhor está sempre conosco venha nos dar força para perseverarmos até o fim, Pai. Que a certeza
certeza da tua presença, Pai, possa nos encher de alegria, de ousadia espiritual, de coragem, de poder, de audácia espiritual, para não temermos, na certeza de que o Senhor está sempre conosco, ó Pai. Que assim seja, ó Deus, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o Deus presente, o Deus Emanuel, que está sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.